Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Celebramos hoje a memória de São Francisco de Assis, religioso e patrono da ecologia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele e viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É uma história maravilhosa essa que nós ouvimos. E nela, o mestre da lei, em princípio, não deseja ter uma lição de Jesus, mas deseja pô-lo à prova. No tempo de Jesus, como ele bem disse aqui, já havia o conhecimento desses mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Não foi Jesus que inventou o mandamento de amar ao próximo. O que era motivo de muitas discussões entre os mestres da lei era exatamente a pergunta feita pelo mestre da lei para justificar-se: quem é o próximo? Alguns achavam que o próximo era o compatriota, apenas aquele que é do povo de Israel. Outros achavam que podia ser apenas os membros da família, poderiam ser apenas os membros da família. E aqui Jesus vai estender ao máximo possível o máximo do que se poderia imaginar. Então, esse homem traz a questão para pôr Jesus à prova. Quando Jesus indica a lei, ele responde exatamente o que se deveria responder. Ele tinha perguntado a Jesus sobre o que devia fazer para ter em herança a vida eterna. Jesus responde, depois que ele falou sobre os mandamentos: faze isso e viverás. E então ele, querendo justificar-se, põe a questão: e quem é o meu próximo? Esta é a questão. Quem é o meu próximo? Quer dizer, quem é que eu devo amar como a mim mesmo? Jesus, então,
em vez de responder, conta uma história. Porque no final ele vai fazer com que o próprio mestre da lei responda a pergunta que tinha feito. Então ele conta a história do homem assaltado e deixado quase morto no meio do caminho. E os personagens que por ali passam, 3 deles, têm as atitudes contadas por Jesus em relação ao homem caído. 2 deles, que são considerados no tempo de Jesus pessoas extremamente respeitadas, como o sacerdote ou levita, têm a atitude de não ajudar. Mas o Evangelho coloca, de maneira até repetida, uma sequência que pode nos ajudar a refletir sobre como eles puderam ter essa atitude. Diz lá, o sacerdote estava descendo, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Quer dizer, viu de longe o homem e se afastou dele, foi para o outro lado. A mesma coisa o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Quer dizer, viu de longe e afastou-se mais ainda. Por fim passou o samaritano e o Evangelho diz então: um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão, aproximou-se dele e fez curativos. Então, antes de ver, ele se aproximou, chegou perto dele, viu, sentiu compaixão e, novamente, aproximou-se dele e fez curativos. Nesta sequência de ações, nós vemos exatamente o que acontece conosco. Quando vemos de longe, somente de longe, e nos afastamos mais ainda, não sentimos nada e por isso não agimos. Quando nós chegamos perto para ver, sentimos compaixão. E sentindo compaixão, aproximamo-nos mais ainda para socorrer. Parece uma coisa natural. O que às vezes nos chama atenção quando a gente vê alguém que cometeu alguma crueldade contra alguém é exatamente isso. Como ele pôde fazer isso? Como é que ele não sentiu um peso de fazer uma maldade desta? A mesma coisa poderíamos dizer com quem se omite. Como é que ele pode não ajudar aquela pessoa? É porque ele não chega a sentir compaixão. E não sente compaixão por quê? Porque não se aproxima. Toda vez que a gente julga alguém à distância, a gente tem um juízo muito rigoroso com a pessoa. Quando a gente se aproxima da pessoa e ouve a história dela, muita coisa muda. Muita coisa a gente compreende. E muita coisa, principalmente muita coisa, a gente sente. E quando a gente sente compaixão, então a gente não fica indiferente. Agora, quando não nos aproximamos, não chegamos a sentir. Hoje está muito em voga uma expressão que é uma expressão muito feliz. A palavra empatia. Empatia é sofrer. Empatia quer dizer sentir dentro da gente aquilo que o outro sente. Então, às vezes, as pessoas dizem como aquela pessoa não tem empatia nenhuma. Quer dizer, ela não sente minimamente o que o outro sente. Não que não sinta, se ela sofrer a mesma coisa, mas a ideia de empatia, que nós chamamos melhor de compaixão, compaixão é a mesma ideia, paixão de patir é sofrer, com, junto, quer dizer, sofrer junto.
Então a ideia é esta: a pessoa não sente aquilo que o outro está sentindo, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Já o que tem empatia, ele é capaz de sentir, mesmo não estando passando pela mesma coisa, mas é capaz de sentir como se fosse com ele. E a condição para isso é aproximar-se. Quando a gente não se aproxima, a gente banaliza. Nada mais distante do que a gente ver as notícias, por exemplo, de mortes de pessoas por violência na televisão. Tem alguns programas que mostram só isso. E de tanto mostrar aquilo, duas coisas tristes acontecem. A primeira é que parece que a gente põe para fora um instinto de saborear uma coisa triste. E a segunda coisa, aquilo se torna normal para nós, comum, banalizamos. No final, este evangelho é uma verdadeira obra de arte, a narrativa. Porque no final, quando Jesus, então, depois de contar a história, vai dar a resposta para o mestre da lei, ele não dá a resposta, ele pergunta. E por incrível que pareça, a pergunta não é conforme a pergunta que o mestre da lei tinha feito. A questão posta pelo mestre da lei é: se eu devo amar ao meu próximo como a mim mesmo, quem é o meu próximo? Qual é a pessoa que eu devo amar? E a pergunta que Jesus faz para ele sobre a história é: quem foi o próximo daquele homem? A nossa tendência seria pensar: aquele homem caído no chão era o próximo que deveria ser ajudado, que deveria ser amado. Mas Jesus não pergunta quem era o próximo dos 3 homens que passaram e que por isso eles deveriam amar. Ele pergunta quem é que foi o próximo do homem. Então o próximo deixa de ser o destinatário do amor para ser o sujeito do amor. Então é como se o homem perguntasse para ele: quem é o meu próximo para que eu ame? E Jesus respondesse: de quem você é próximo? De quem você se aproximou? Nós nunca seremos próximos daqueles de quem nós fugimos. E seremos o próximo de todos aqueles de quem nós nos aproximarmos. E, consequentemente, ele será o próximo que deve ser amado também por nós. No final, Jesus repete a resposta que tinha dado quando ele respondeu corretamente sobre os mandamentos, sobre a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus disse: vai, faze isso e viverás. Agora, depois de contar essa história e de ouvir o próprio homem dizer: acho que o próximo daquele homem sofredor foi aquele que agiu com compaixão. Então Jesus diz: vai e faz a mesma coisa. Rezemos. Ó Deus, que fizestes São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, fiquem com Deus e, como diria São Francisco, paz e bem.